Minutos de Fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Esse foi um paredão bastante esperado, né? A gente teve uma semana com muitas polêmicas, principalmente envolvendo o participante Gabriel. O que me chamou a atenção foi que muitas pessoas esperavam que ele fosse ser eliminado com um alto índice de rejeição, e isso não aconteceu. A diferença entre ele e a Domitila foi bem pouca, né? Comparando a um paredão triplo. Mas para a gente poder traçar um pouco da trajetória do Gabriel e os motivos que levaram o Gabriel ao paredão, né, e consequentemente a eliminação, a gente não pode deixar de falar sobre esse relacionamento relâmpago que ele teve com a participante Bruna logo na primeira semana. Esse relacionamento, que ficou cheio de altos e baixos, foi marcado por um rótulo que aqui fora a gente chamou de relacionamento tóxico. Tudo porque durante uma conversa, né, acho que foi o ponto alto dessa situação pesada, durante uma conversa lá no jardim entre a Bruna, o Gabriel e outros participantes, a Bruna comentou que ela era o homem da relação. E aí o Gabriel foi e disse o seguinte: olha, eu vou te dar uma cotovelada nos dentes se você continuar falando isso. E aí o público aqui fora interpretou isso de uma forma bastante pesada, realmente como sendo um relacionamento abusivo, né? E outras atitudes também do Gabriel no decorrer desses primeiros dias, junto com a Bruna, levaram o público a votar em massa nele para poder ser eliminado. No meu ponto de vista, houve sim, né, um avanço de sinal. Eu acho que houve uma coisa de relacionamento abusivo, sim, mas isso poderia ter sido resolvido ali dentro da casa. Isso poderia ter sido resolvido entre a Bruna, entre o Gabriel. Eu acho que não precisava tomar uma proporção como tomou, né? Ainda falando principalmente com os participantes da casa, porque eles, depois que o Tadeu Schmidt entrou ao vivo falando, né, dando um toque para o Gabriel em relação a essa questão do relacionamento tóxico, os participantes da casa começaram a rejeitar o Gabriel, e eu acho que isso acabou pesando bastante até no clima, na convivência. Isso, no meu ponto de vista, também falando, para alguns participantes foi realmente uma coisa delicada, uma coisa, né, voltada para o sentimento, mas outros ali aproveitaram esse momento para tentarem se proteger. Então, o fato de não socializarem mais com o Gabriel, né, de deixarem o Gabriel meio de lado assim, e até de pisotear. Ele chegou a falar várias vezes isso dentro da casa, que estavam chutando o cachorro morto. E eu acho que isso aí foi uma tática de alguns participantes para tentarem se manter na casa, até porque eles não sabiam o que estava acontecendo aqui no mundo real. A saída do Gabriel, logo depois do anúncio da porcentagem, né, do anúncio da eliminação, foi marcada por muita emoção, por muito choro, e foi um clima pesado, né, tanto para o pessoal de casa quanto para a gente também, o pessoal da casa, quanto pra gente também que assiste ao programa, porque foi uma coisa assim, tava uma coisa meio fúnebre, né? O pessoal se abraçando, o pessoal chorando. A gente viu ali que a Bruna pediu desculpas pro Gabriel, porque ela sabe que grande parte da eliminação dele se deu por conta do relacionamento dela. A Larissa também, que era rival do Gabriel, pediu desculpas pra ele. Muita gente dentro da casa que estava contra ele pediu desculpas pra ele, desejou boa sorte, até porque se trata de um jogo e, como a gente sempre fala, o que acontece na casa do BBB fica na casa do BBB. É importante a gente salientar aqui que logo depois que ele sai da casa, ele vai lá pro palco do Tadeu Schmidt, a conversa foi bem rápida e muito diferente de tudo que eu já vi até agora. Uma frase só que o Gabriel conseguiu falar foi a seguinte: a gente falha para melhorar. O Tadeu disse que não iria fazer perguntas para ele, porque até para evitar também certos tipos de julgamento e que o assunto também ficasse muito, que a coisa ficasse muito extensa, mas o Tadeu disse que ele iria conversar com pessoas que amavam ele aqui fora, que ele iria ver as imagens e iria entender um pouco de tudo isso que estava acontecendo aqui, né? Então, como eu falei, a palavra, o termo relacionamento tóxico acabou virando pauta para os sites, para os programas de televisão, para todo mundo. Eu acho que é um assunto que realmente precisa sim ser debatido, até porque é um absurdo a gente ainda ter números como a gente tem de violência doméstica,
de violência contra a mulher. Eu acho que isso é realmente um assunto muito delicado, mas ainda acho que dentro do programa, dentro daquele contexto, né? Até porque houve violência verbal, mas não houve violência física. Então eu acho que poderiam ter tratado de uma outra forma. Esse é o meu ponto de vista. O Gabriel nunca foi o meu favorito, desde a Casa de Vidro, eu não tinha ele como favorito, mas eu acho que, como eu falei aqui, a coisa poderia ter sido tratada de uma forma um pouco até mais esclarecedora, porque o Gabriel, ele chegou até a Bruna, ele pediu desculpas para a Bruna em nenhum momento, eu não vi ela chegando perto dele, conversando, debatendo, até mesmo se colocando na posição, né, que eu acho que ela deveria ter se colocado. Será que realmente ela sofreu aquilo tudo? Ela estava interpretando aquilo tudo? Ela estava pensando apenas no que as pessoas no mundo real estavam achando? O Gabriel aqui fora, ele vai enfrentar um grande tribunal do júri, né, que é o público, que são as pessoas. A família da Bruna também ficou bastante incomodada com tudo que aconteceu e realmente a gente aqui do programa também condena veementemente todo tipo de violência, todo tipo de preconceito, todo tipo de situação desse tipo, até porque a gente vive num mundo, acho que tão caminhando para um processo evolutivo tão interessante, que a gente não precisa de artifícios tão pequenos, né? Eu acho que a gente precisa expandir as nossas percepções e o tratamento ao próximo inclui essa expansão. Então, o Gabriel, ele errou sim. Houve um erro, eu acho que ele avançou o sinal, mas eu também acho que a situação poderia ter sido tratada de uma outra forma. Óbvio que eu não vou dizer, acho que o Gabriel não deveria ser eliminado. Se dentro do contexto do jogo, né, tudo encaminhasse para essa eliminação, ok. Eu percebo que o Gabriel, desde o momento em que ele sai da Casa de Vidro e entra na casa, ele já entra com um personagem formado, ele já entra assim, com muita vontade de jogar. Ele criou uma certa antipatia dos demais participantes, porque ele não queria fazer grupinho, ele não ficou nem no quarto deserto, nem no quarto fundo do mar, né? Não escolheu nenhum tipo de grupo, ele queria jogar sozinho. Ele chegou a dizer algumas vezes que ele era fã do Felipe Prior, que ele estava ali, né, dentro daquela sintonia do Prior, né, dentro daquela tática que o Prior usou. E claro, isso nunca dá certo em nenhuma edição. A gente teve outros participantes que tentaram fazer isso e a situação foi por água abaixo, né? Então não adianta você entrar querendo ser outro participante, tem que ser você mesmo. E um somatório de situações, na minha opinião, que acabaram levando o Gabriel a essa eliminação. Então não foi apenas, eu acho que a gente colocar também a questão do relacionamento dele com a Bruna, né? Eu acho que teve um somatório, né? Ele também, como pessoa, demonstrava uma certa imaturidade, não só em relação ao jogo, mas também por questão de vivência. Então isso tudo pesa. A gente tem aí participantes que são relativamente jovens, mas que têm uma grande experiência de vida. E o Gabriel não mostrava ter muita experiência de vida e acho que ele acabou metendo os pés pelas mãos várias vezes, né? Agora mesmo, nessa semana, ele chegou a falar sobre o cabelo do Bruno, que parecia a grama do jardim. Depois disse que o Bruno era gordo igual o Garfield, né? O gato. Então, assim, são coisas bobas, são coisas boçais e que eu acho que o programa vai fazer com que ele aprenda e reveja muitas coisas, muitos conceitos da própria formação dele. Bom, como eu falei, ele sai com esse peso gigante, ele agora vai ter um Brasil inteiro para dar satisfações, né? E a gente fica assim um pouco apreensivo pela questão do cancelamento. Eu acho que a gente, como público, já deveria ter aprendido que essa cultura de cancelamento é uma cultura muito pequena, muito baixa. Eu acho que é muito inferior, né? Porque a gente não está aqui para julgar ninguém. Como eu disse, óbvio, dentro dos padrões, dos conceitos, né? Das leis, da realidade, o Gabriel errou sim. Ele cometeu um erro, ele cometeu uma falha, mas também ele não teve aí tempo para poder se recuperar disso. Foram apenas 9 dias e ele cai num paredão, acaba caindo num paredão. E aí não dá tempo realmente dele tentar até mostrar para o público, ao contrário, né? A gente percebeu que na última festa ele chegou a se aproximar um pouquinho mais da Bruna. A Bruna estava tentando se aproximar dele de novo, o que eu acho que iria prejudicar novamente. Eles não têm nenhum tipo de estrutura para ser casal, mas ali acho que o Gabriel ainda poderia mostrar um pouco mais. Como eu disse, ele nunca foi o meu favorito, mas eu acho que esse paredão ficou assim bastante
bastante, mostrou bastante o quanto a sociedade está ferida, né? Enquanto a sociedade está sensível e está atenta a esse tipo de situação. Isso aí, acho que é a parte positiva dessa história toda. Assim que o Gabriel sai da casa, assim que ele vai lá para o Tadeu Schmidt, lá dentro do confinamento, o clima continuou muito pesado até no meio da madrugada. A Paula teve uma crise de choro, ela precisou ser amparada pelos demais colegas de confinamento, né? O Fred Nicásio foi até lá, a Aline também. Depois a Aline foi conversar também com a Bruna, porque a Bruna também desabou a chorar. É óbvio, porque pesa a consciência. Como eu disse, eu acho que a Bruna poderia ter até ajudado também a esclarecer para o público de casa se realmente aconteceu, o que realmente aconteceu. Então acho que ficou faltando isso, ficou faltando essa resposta da Bruna em relação a isso tudo. A gente viu que o Gabriel pediu desculpas, eu também não estou aqui no programa defendendo ele, eu só estou expondo a minha opinião e fatos, né, que todo mundo viu, todo mundo que assiste o programa. Ele não é meu favorito, ele não era um dos participantes que eu estava na minha lista ali no meu top, mas essa situação, ela precisou ser muito bem analisada, muito bem apurada e muito bem a gente ter uma percepção diferenciada, porque realmente foi algo muito grave o que aconteceu, não é verdade? E aí, voltando a falar só da Paula, ela depois conseguiu se recuperar um pouco, conseguiu levantar a cabeça, continuar o jogo, ela mesma compreendeu que o jogo precisa continuar, ela que veio da Casa de Vidro com o Gabriel, e aí também a Bruna, que acabou desabando, mas que também já se recuperou ao longo da madrugada, né? O jogo continua, a disputa continua, e agora o Gabriel vem para o mundo real. E olha, gente, vamos pedir aí pro pessoal da internet, né? Pedir para o pessoal que faz parte desse grande tribunal do júri, para que a gente compreenda que o Big Brother é um programa de entretenimento. O que acontece lá dentro nada mais é do que um reflexo do que a gente vive aqui fora. Então é preciso sim a gente aproveitar momentos como esses para a gente poder colocar os pingos nos is e principalmente esclarecer todo mundo, a todas as pessoas, sobre as coisas que acontecem na vida real. Queria aproveitar esse espaço aqui para fazer umas observações sobre alguns participantes, coisas que eu percebi durante a semana. Fred Nicásio voltou do quarto secreto se achando. Eu acho que ele é o grande vilão dessa edição. Acho que, por experiência de Big Brother, eu posso dizer que ele é o grande vilão dessa edição. Acho que ele ainda vai dar muito trabalho. Ontem ele ganhou um VT, né? No programa lá da Globo, ao vivo, ele ganhou um VT, contando um pouco da passagem dele pela casa. E para mim ele é um grande vilão. Ele é manipulador, sim. Eu acho que o jogo dele é um jogo sujo, porque ele é o tipo do vilão que não faz maldade, ele é um vilão tirano, então é um personagem, um participante escorregadio, e o público gosta disso, né? A gente só tem que tomar cuidado para não manter essa estadia dele por tempo demais na casa, até porque, na minha opinião, acho que ele não merece chegar à final. Mas aí vamos analisar também o Gabriel Santana. Nessa semana gostei dele no jogo da Discord, eu acho que ele está crescendo, ainda dá tempo dele despertar, tomara que ele desperte durante essa semana agora, tomara que ele se mostre mais no jogo. Eu acho que ele tem potencial para se mostrar e ainda dá tempo, né? Porque, no meu ponto de vista, ele é um bom participante, ele também só está precisando de um empurrão. Quem precisava de um empurrão ganhou um empurrão, e eu acho que também está crescendo, e me surpreendeu nessa semana foi a Amanda, ela que estava ali muito na cola do cara de sapato, né? Já mostrou que ela pode andar sozinha, que ela pode jogar sozinha. Gostei dela também no jogo da discórdia, eu acho que é uma participante que tem tudo para poder chegar até a final. Quem também saiu da sombra da sua dupla foi a Larissa. Ela que já começou um romancezinho com o Fred, né? Aliás, uma jogada muito esperta, porque ela sabe que o Fred é queridinho dentro da casa, né? Então, assim, ela se aproximou dele para se proteger, obviamente. Não acredito que tenha romance ali. Eu acho que é sim uma tática de jogo, mas faz parte do game, e eu acho que ela tá mandando muito bem. E daqui a pouco a Larissa vai começar a botar as asinhas de fora, viu? Eu acho que a gente vai se surpreender muito em relação à Larissa. Também tô gostando do jogo da Aline, tô achando ela mais participativa, eu acho que ela tem uma forma diferente de jogar, ela come pelas beiradas, vai chegando devagarzinho nos grupos e tal, mas tô gostando. Eu acho que ela também no jogo da discórdia, né, colocou ali como a gente diz, o pau na mesa, e falou mesmo que ela tinha que falar.
e eu acho que isso é importante. O Big Brother é um jogo que se joga junto, mas que também se joga sozinho pela sobrevivência, né? Se joga junto pela convivência e sozinho pela sobrevivência. Agora, quem eu não tô gostando ainda, acho que pra mim ainda não engrenou, foi o casal Kay e Gustavo. Eu acho que o Gustavo é um bom participante, mas eu acho que ele tá um pouco se anulando ali em relação a Kay. Eu acho que eles estão vivendo um climazinho de romance exagerado demais para uma disputa que já começou já no segundo dia, já no primeiro dia mesmo, né? Já teve ali a Tina com o Guimê falando sobre o jogo e tal. Então assim, já nos primeiros dias a disputa já começou, a brincadeira não tardou, né? A coisa foi bastante precoce, diferente do que a gente está acostumado a ver. Então assim, eu acho que a Kay e o Gustavo, eles precisam acordar também, eles precisam deixar um pouco esse romance de lado e começar a jogar mais, começar a ser menos influenciados dentro do jogo, se deixar influenciar muito dentro do jogo e principalmente com o seu grupo ali. E aí, assim, esse despertar, né, esse acordar é mais do que emergencial. Agora falando de diversão, falando um assunto um pouco mais leve, né, pra gente poder ficar um pouco mais relaxado, que hoje o programa tá bastante tenso. A eliminação do Gabriel, essa análise, né, que eu fiz aí, essa resenha sobre alguns participantes, mas vamos ver agora o que o Brasil tá postando, o que o Brasil tá compartilhando nas redes sociais, porque eu vou dizer uma coisa, viu, gente? Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é meme. Bom demais, né? Olha, antes da gente terminar, vamos falar sobre o prêmio, né, gente? O prêmio que até a semana passada, até a eliminação da Marília, estava em R$1.610.000, agora passou para R$1.700.000. Como vai acontecer toda semana, a empresa que está patrocinando aí essa dinâmica oferece um valor, né? Nessa semana ofereceu R$30 mil e aí teve aquela dinâmicazinha dos palpites, né? Foram sorteados 3 participantes, que foi a Marvila, o Fred e o Bruno. A Marvila e o Fred palpitaram para eliminação do Gabriel e acertaram. O Bruno palpitou para Domitila. E com isso, cada palpite valia R$30 mil. E aí juntou 30 mil da empresa com 30 mil do Fred e 30 mil da Marvila, acabou resultando em 90 mil. Esses 90 mil somados ao 1.610.000, já concluiu-se que o prêmio, né, agora nessa semana está valendo R$1.700.000. Mas isso vai mudar, gente. Eu tava pensando aqui, tava até falando com a produção, imagina só quando chegar lá pro 14º, 15º eliminado, como é que esse prêmio não vai ficar, né? Porque ainda tem 20 participantes na casa. Então, acho que até lá ainda tem muito dinheiro. Eu gostei disso, de palpite, eu gostei disso de aumentar o prêmio, né? E ainda novamente o pessoal comentando, porque o clima estava pesado na casa por conta da eliminação, da história do Gabriel e tudo mais, e o pessoal na internet comentando que novamente veio aquela memória do Round 6, né, da série da Netflix, onde coisas macabras acontecem enquanto o dinheirinho tá entrando lá, porque é uma disputa que também vale dinheiro. Então, todo mundo chorando ali no gramado, clima triste, né? O clima tenso e as moedinhas lá da empresa patrocinadora caindo no cofrinho, mostrando que o jogo continua, que a eliminação, né? Ela faz parte de um momento da história do game, ela faz parte de uma parte do jogo mesmo, mas que depois daquilo
a coisa tem que continuar e é isso que vai acontecer. Como eu falei, logo depois de madrugada, o pessoal já voltou ao clima melhorzinho, já teve conversa no quarto, cara de sapato também tentando... Ele é um cara bastante animado, né? Tentando quebrar aquele clima chato e tal, e aí o pessoal também voltando às suas rotinas normais, porque o jogo continua. Ainda tem prova do líder, tem prova do anjo, enfim, tem muita coisa para acontecer ao longo dessa semana. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter ficado aqui com a gente e eu volto na semana que vem com mais um Eliminado ou então a qualquer momento no nosso plantão 5 Minutos de Fama. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Cinco Minutos de Fama, especial BBB 23. Oferecimento, tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.